Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública que está sendo realizada em atenção ao requerimento 58/23, de autoria do deputado Bandeira de Melo, para debater sobre a integridade do futebol no âmbito da Subcomissão Especial da Modernização do Futebol, com a participação da Frente Parlamentar da Modernização do Futebol. Então, a mesa aqui está composta por mim, na condição de presidente da subcomissão, pelo deputado Bandeira de Melo, que é relator da subcomissão da modernização do futebol e também presidente da Frente Parlamentar da Modernização do Futebol. E também está aqui conosco esse nosso convidado especial, também amante do futebol e uma pessoa que tem um vasto trabalho em defesa da modernização, da transparência e de boas práticas no futebol, que é o senhor Emanuel Macedo de Medeiros, que é CEO da Aliança Global pela Integridade do Esporte, que é convidado da subcomissão, convidado também da Frente Parlamentar, e que dará aqui uma enorme contribuição nos trabalhos que nós estamos realizando. Eu quero, nesse momento, depois de aberta a presente sessão, passar a palavra ao presidente da Frente Parlamentar e que é também o relator da nossa subcomissão pela modernização do futebol, o ilustre deputado representante do Rio de Janeiro, Bandeira de Melo. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, presidente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela presença de todos. Eu tenho aqui a honra de agradecer a presença dessa seletíssima audiência e agradecer muito o interesse de todos aí pelos assuntos da Frente Parlamentar pela modernização do futebol. Cadê o... Eu queria, então, agradecer a presença do meu amigo Rodrigo Darbili, que veio aqui representando a CBF, assessor jurídico da CBF. Está aqui também o Carlos Eduardo Ambiel, sócio da Ambiel Advogados, o Fernando Monfardini, que é do Atlético Mineiro, o Compliance Officer do Atlético Mineiro, o Alexandre Cobra, secretário do Cruzeiro, secretário-geral da SAF do Cruzeiro, o Weber Magalhães, nosso velho conhecido aqui do futebol de Brasília, representando a Federação Baiana de Futebol, é isso, Weber? Então, transpôs as fronteiras aqui de Brasília. Pois é. O Júlio Lírio, presidente da Federação das Associações de Atletas Profissionais, FAAP. A Daniela Castro, que é a diretora executiva do Pacto pelo Esporte, e associada da SIGA também. O Roberto Armelin, do
São Paulo, diretor jurídico de compliance do São Paulo Futebol Clube, que ontem nos recebeu lá no Morumbi para o evento de abertura da Semana de Integridade. A Kate Simmons, né, que é da SIGA também, né? Cadê a Kate? Ah, bem aqui na minha frente. Uhum. O Vinícius aí do lado dela, diretor executivo, diretor de Relações Institucionais, Joaquim Cunha, diretor da AML, Risco Reputacional, o Marco Aurélio Mansur, gerente de E-Commerce Integrity, representante da IPLD, o José Humberto Pereira, que eu conheci na Caixa Econômica Federal, mas hoje é diretor executivo de desenvolvimento humano da AML também, risco reputacional. A Júlia Pereira Galli, especialista em PLD e compliance também da AML, né? Obrigado aí pela delegação da AML que veio para cá. A Mariana Chamelete, da Federação Paulista de Futebol, o José Gustavo, né, que é presidente da Fundação da Brasil Sustentável, e o André Sica também, né, que é mais do que conhecido aqui no meio do futebol e representando a Libra, né, que é a Liga... Como é que é o nome da Libra ali? Liga do Futebol Brasileiro. O Emanuel, que está aqui, né, que já participou da primeira audiência da Frente Parlamentar do Futebol, hoje ele vai nos apresentar aqui um estudo, a proposta, né, de um estudo que vai ser feito no âmbito de uma cooperação entre a SIGA e a Frente Parlamentar. E para que a gente possa empreender esse estudo, nós vamos assinar um convênio, né? E aqui a primeira parte da nossa audiência vai ser exatamente a assinatura desse convênio. Manuel, você gostaria de falar alguma coisa introdutória sobre a assinatura do convênio? Porque depois eu vou passar a bola para você e você vai tomar conta desse microfone aí. Marcar golo? Posso marcar golo? Claro. Então, se me dá licença. Caro Presidente da Subcomissão de Modernização do Futebol, meu caro amigo Renildo Calheiros, caríssimo amigo Eduardo Bandeira de Mel, Presidente da Frente Parlamentar pela Modernização do Futebol, senhoras e senhores deputados federais, digníssimos representantes do Governo Federal, de demais instituições do desporto, da sociedade civil, que aqui também nos honram com a sua presença e com a sua participação. Na pessoa de todos vocês, eu saúdo o futebol brasileiro, saúdo o cluster do desporto brasileiro, por este momento decisivo, por esta assunção de liderança, pela coragem e também pela percepção da necessidade de transformar adversidades em oportunidades de sucesso. Falo com um sotaque português que não é de Portugal, continental, é dos Açores, naquilo que é a riqueza da nossa língua, da complementaridade cultural que ela encerra, nesta complementaridade de pontos de vista, de propósitos, de comunhões, de ambições, de objetivos e também de serviço a este setor, que é muito mais do que uma modalidade desportiva, é, sem sombra de dúvidas, um cluster que gera bilhões e que arrasta milhões de pessoas em todo o mundo. E, portanto, mais uma vez felicito
o deputado Bandeira de Mel e o deputado Renildo Calheiros por colocarem o futebol exatamente onde ele tem que estar, no pódio. E tal como é jogado às claras, à vista de todos, nesta altura decisiva em que se analisa o seu presente, os constrangimentos, as ameaças, mas também as muitas oportunidades, é importante que falemos claro. E que falemos sem cartas na manga, sem subterfúgios, sem agendas escondidas, procurando partilhar pontos de vista, procurando partilhar propostas, às vezes, porventura, inquietações, mas animados por este espírito de contribuir de forma modesta, abnegada, mas genuinamente interessada em fazer avançar as coisas. E sendo eu português, e um dos falantes da nossa língua comum, que durante anos e anos, de toda a minha juventude, habituei-me a vibrar com os sucessos, com os êxitos, com os craques do Brasil, porque os do meu país, com certeza, não tinham a estatura e o palmarés e o sucesso e a glória que o Brasil alcançava internacionalmente, no futebol e em outras modalidades. Eu habituei-me sempre a vibrar e a seguir o futebol daqui do Brasil. E, portanto, estar aqui 2 meses ou 3 meses depois de ter participado na primeira sessão, para mim é um motivo de muita honra, é um privilégio, mas é também uma responsabilidade, porque eu já não tenho idade, nem nunca tive feitio para cosméticas, para discursos oratórios pendurados nas janelas, mas eu sou, acima de tudo, um homem de ação. A minha vida é um ponto de confluência entre o direito e o desporto, mais particularmente o futebol. E numa altura em que este ano completo 30 anos de combate, na linha da frente, não há nada melhor do que renovar esses propósitos, essas energias e estar ao vosso lado, procurando dar um contributo, não impondo, mas refletindo convosco sobre que caminhos se pode este futebol do Brasil, que é também o futebol do mundo, trilhar para se alcandorar a posições cada vez mais cimeiras. E porque se trata de assunção de responsabilidades, não há nada melhor do que convertê-las no papel, assumindo preocupações comuns, objetivos comuns, iniciativas comuns e resultados. E é por isso que, tal como ontem, durante o Fórum da Integridade Esportiva da América Latina, que decorreu em São Paulo, também aqui lanço o mesmo repto. E o repto é: não nos julgam pelas intenções que nós aqui professamos, julgam-nos pelo trabalho que vamos fazer. Porque é isto que prometemos. De forma abnegada, sem nenhum outro interesse que não seja o de contribuir. De partilhar experiências, pontos de vista, conhecimentos e também aprender. Porque estou certo que esta também será uma oportunidade de muita aprendizagem para nós próprios e para mim. E por isso gostaria de aproveitar esta ocasião, como tivemos ontem durante todo o dia a grata oportunidade de contar com a presença do deputado Bandeira de Mel, e eu não sei se ele teve a oportunidade de ver a entrega, a paixão daquelas dezenas de atletas e celebridades que se juntaram num propósito altruístico de pôr no mapa a integridade no esporte, numa campanha de sensibilização que arrancou esta semana, Semana da Integridade do Desporto. Eu gostaria de aproveitar para lhe deixar uma recordação, que é também para que ele se lembre de que nós estamos aqui para ficar e que queremos trabalhar de forma abnegada, de forma séria, com o Parlamento, com o Congresso, com as forças vivas, e da mesma maneira que vestimos a camisola,
ontem, ele aqui tem a sua, porque sei que é um homem do futebol e um amante do desporto. Vou beijar o escudo. Obrigado. É um prazer. E, portanto, como parte integrante desta Semana da Integridade no Esporte, que está a decorrer em todo o mundo, com mais de 80 parceiros em todos os continentes, com um número impressionante de organizações, de atletas, de treinadores, enfim, de toda a indústria do futebol e do desporto. Aqui também temos tido momentos marcantes, eventos de grande impacto e que vão continuar no decurso desta semana, terminando no sábado, e talvez eu a seguir consiga tirar umas férias que também preciso. Mas peço também e convido para que participem, para que continuem a lutar por esta causa, porque o desporto sem integridade não é desporto e precisa de todos. E com esta nota reafirmo todo o compromisso da SIGA e das organizações que fazem parte da nossa coalizão em apoiar esta casa, que é a Casa da Democracia, a Casa do Povo, e a Casa do Povo é a Casa do Futebol, para boa prossecução dos vossos objetivos e das vossas prioridades. Muito obrigado. Bom, nós vamos assinar agora, então, esse termo de cooperação. É claro que eu não vou ler isso tudo aqui, mas só ressaltar alguns pontos aqui quando a gente fala das prioridades. Modernização do futebol brasileiro, incluindo futebol profissional, não profissional e de formação. Promoção e proteção da integridade do futebol em todos os escalões etários, nomeadamente através da adoção e implementação dos estándares universais sobre integridade esportiva da SIGA e do Sistema Independente de Rating e Verificação da SIGA, o SURFS. Prevenção e repressão do racismo, xenofobia, discriminação e violência no futebol, bem como de todos os comportamentos desviantes e atentatórios contra a integridade ética esportivas, bem como da dignidade da pessoa humana. E promoção do desenvolvimento sustentado do futebol e da viabilidade econômica das suas estruturas representativas. Então, vamos assinar agora aqui. Vou convidar o presidente Renildo aqui para assinar junto comigo. Não tem o seu nome aí, mas foi junto comigo. Isso. Este aqui também. Bom, assinado aqui o termo de cooperação, então eu vou pedir para o Emanuel explicar para todos vocês do que se trata o estudo que nós vamos começar a fazer agora, e que vai ser o principal ponto a principal frente de trabalho desta frente parlamentar aqui. E paralelamente à elaboração do estudo e paralelamente a outros assuntos que a gente vem a tratar aqui na frente, nós vamos periodicamente prestar contas aqui do que está acontecendo, e todos vocês aqui espero que os fãs de futebol pelo Brasil afora acompanhem o nosso trabalho. Então, por favor, Emanuel,
com a palavra. Muito obrigado. I want to say to all of you that today is the day. And today is the day for many reasons. Today is the day because we cannot afford to wait any longer. Today is the day because we have here the leadership, we have here the foresight, and we have undoubtedly a vision of future and for the future. Sharing the same goal is not sufficient. We must act together to achieve it. When we established the partnership with SIGA in 2019, Emmanuel Macedo de Medeiros called us trailblazers of the integrity of football. Now I invite everyone to follow our trail. Rest assured that in UEFA, our member associations and other stakeholders, you will always have a supportive and reliable partner. So, ladies and gentlemen, it's now up to you. Each one of you and your consciences to score the goal, to reach the objective, to make the impossible possible. I count on you. You know you can count on us. Thank you. Muito obrigado. Pode soltar o som? Obrigado. É que assim consigo ver a apresentação que temos aqui. O que é que se pode dizer sobre a pátria do joga bonito? O que é que se pode dizer sobre o futebol de um país que o ama profundamente, que o tem entranhado na pele, que faz parte do seu ADN, que vibra com as vitórias, que chora com a derrota, que não é indiferente a nada do que o rodeia? O que é que se pode dizer de um futebol que toca profundamente tantos e tantos brasileiros e brasileiras que viveram momentos de profunda felicidade, que
sentem uma autoestima quando o seu clube vence ou a sua seleção nacional triunfa. Um futebol que lhes empresta ânimo, que contribui para o seu desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento humano, para uma cultura mais solidária e inclusiva, onde a diversidade não é apenas um vocábulo, mas é uma realidade. O que é que se pode dizer sobre um país que tem no futebol um filão inesgotável de talento com o futuro e para o futuro? E o que é que eu, não tendo nascido em solo brasileiro, não tendo passaporte brasileiro, como é que eu posso contribuir também, dando uma visão de fora, independente, sem preconceitos, mas também sem tabus, despida e destituída de interesses que não sejam apenas de participar colaborativamente num momento alto, porventura único, deste setor, desta indústria, deste cluster. E como dizia ontem, numa altura em que o Brasil se candidata não apenas à organização de novos eventos internacionais, mas mais do que isso, numa altura em que o Brasil se prepara para assumir a liderança mundial, ao assumir a presidência do G20, do B20, do C20, congregando, portanto, as expectativas, as aspirações e também uma linha de rumo para as 19 nações mais desenvolvidas, além da União Europeia. O que é que se pode dizer neste momento? E que papel cabe ao futebol brasileiro desempenhar neste momento de viragem? Porque o futebol brasileiro passa por um momento único na sua história. Único na sua história. E para quem possa pensar, quando analisa a situação atual, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista regulamentar, do ponto de vista da gestão económica, da maximização das oportunidades comerciais, para quem possa pensar que o Brasil está numa posição de atraso, por não ter feito ainda reformas, na minha opinião, cruciais, eu digo que está exatamente numa posição ideal para aprender com os erros que outros cometeram, e houve muito erro cometido, em vários domínios, e traçar um futuro auspicioso para esta modalidade, para este negócio que também é, para esta fonte de exaltação coletiva, para essa causa comum que une e irmana todos e todas e todos os que aqui estão e que vibram com o futebol lá fora. Não caio aqui certamente de paraquedas, nem venho aqui para mandar bitites. Venho para partilhar o muito que aprendi em combates árduos, contra a corrente, contra mentalidades que pretendiam perpetuar-se no poder, que tiravam partido de uma governança pobre, de uma cultura desprovida de escrutínio e que não prestavam contas a ninguém. Portanto, quem aqui vos fala tem muitos combates nas costas. E que sabe que não há reforma que não traga inconveniências. Mas eu acredito, olhando para quem está aqui nesta sala e para todos quantos tenho vindo a falar nestes últimos 30 anos, eu sei que aqui temos liderança. Eu sei que aqui temos rasgo. Eu sei que aqui temos vontade. Eu sei que aqui temos a noção perfeita da responsabilidade que cabe a cada um. E este é um momento, devo dizer, à guisa de introito, que este não é um momento para divisões. Este não é um momento para fraturas. Porque é sempre mais e melhor que pode advir quando estamos unidos, ainda com diversidade, ainda com divergência, porque seria
imperdoável, seria impensável não se aproveitar esta oportunidade. Eu fui pai fundador da Associação das Ligas Europeias. Quando saí, tínhamos quase 40 ligas europeias e representávamos 90% do volume de negócios de todo o futebol profissional à escala mundial. Fui também eleito, porque gosto da legitimidade, porque não abdico de ir à luta, pelas causas em que acredito, porque reconheço que é a iniciativa coletiva, a força coletiva, que traz a mais-valia, que está o ganho. E no momento em que aqui falamos de modernização do futebol, eu não posso deixar de prestar tributo a quem nesta casa, a quem no Governo, a quem no Senado se tem batido pelo reconhecimento da dignidade do futebol, quem tem conhecido o seu potencial enquanto fator insubstituível e incomparável de desenvolvimento humano, social e económico. Porque eu lembro-me dos dias, dos tempos, em que o futebol era visto como uma espécie menor. Lembro-me dos tempos em que o futebol era visto como uma subespécie. E os dirigentes desportivos não eram respeitados pelo simples facto de o serem. Como se o futebol tivesse que aceitar lições de moral de qualquer outro setor. Sempre me bati contra essa visão, esse anátema, porque conheço os constrangimentos, as debilidades, os constrangimentos, mas também conheço as virtudes, as virtualidades e o muito de serviço, de militância pela causa pública e pelo interesse público que há por todo o cluster do desporto. Das organizações mais pequenas às mais profissionalizadas, de quem investe os seus recursos, de quem investe a sua paixão e de quem faz desta indústria, de facto, um expoente máximo dos dias que correm, com um impacto que vai muito para além daquilo que se passa nas quatro linhas. É neste contexto que aqui nos encontramos. Num contexto ao qual não é estranho, nem é irrelevante mencionar o embate extremamente negativo causado pela crise pandémica. A crise pandémica veio pôr em suspenso, veio pôr no frigorífico, digamos assim, no gelo, uma série de reformas, uma série de dinâmicas que estavam em curso. E veio também agravar as vulnerabilidades que o futebol, à escala mundial, já vinha sentindo. Agora que a pandemia está mais para o passado, é hora de olhar ao futuro e é hora de atentar a um rumo claro, estratégico, para benefício de todos quantos o servem. Saúde todos quantos têm estado envolvidos nas discussões em torno, seja da Lei Geral do Desporto, tenho uma opinião sobre a lei, devo dizer que não é efusivamente positiva. Saúdo os esforços de quem procura, nos clubes, nas federações, nas CBFs, lutar pela profissionalização do futebol no Brasil. É, na minha opinião, um passo decisivo, urgente e inadiável. E saúdo todos os stakeholders, digamos assim, os treinadores, os atletas, os patrocinadores, os operadores televisivos, porque eles têm um papel fundamental nessa discussão e devem ser chamados a jogo. Portanto, na sequência de várias conversações e reflexões e debates que mantivemos com a Frente Parlamentar, foi, pois, com entusiasmo e com
todo o interesse que nos propusemos lançar mãos à obra e, convosco, elaborar uma espécie de livro branco, começando exatamente uma página em branco, sem preconceitos, sem vacas sagradas, sem ideias preconcebidas, procurando, de facto, num clima de independência, de neutralidade, aproveitar as melhores práticas e os contributos de todos. Portanto, este estudo sobre o futuro do futebol brasileiro irá guiar-se por estes imperativos. Independência, porque nós não visamos outros interesses que não sejam os interesses superiores e legítimos do futebol. Neutral, porque não tomamos partido. Não tomamos partido em querelas, não tomamos partido em disputas de interesse, respeitamos todos, reconhecemos a legitimidade de todos os pontos de vista, mas pretendemos navegar acima de todos esses interesses. Pretendemos que seja um estudo inclusivo e não pouparemos esforços para auscultar, para consultar, para envolver todos. E digo mesmo todos. E este é um princípio não negociável. Todos. Poder público, iniciativa privada, organizações da sociedade civil, operadores televisivos, parceiros comerciais, os sponsors, que ontem mais uma vez deram uma grande demonstração de força e de apoio e de confiança ao futebol e ao desporto, exigindo naturalmente que cumpram as melhores práticas e a começar pela integridade. E, naturalmente, os clubes, as federações estaduais, a CBF, os sindicatos de jogadores, os treinadores, quer na vertente masculina, quer na vertente feminina. E seremos objetivos e rigorosos. Por isso nos propomos criar grupos de trabalho com o apoio das universidades, com o apoio de consultores, com o apoio de entidades que têm desenvolvido um trabalho muito meritório para fazer o levantamento da situação e perceber que o futebol, que há 7 anos atrás, quando encomendamos um estudo a Harvard e concluiu que 90% do futebol à escala mundial era um buraco negro, pela simples razão que não havia informação. E se não há informação, se não há dados, naturalmente que é muito mais difícil, se não mesmo impossível, fazer um exame rigoroso e certeiro da realidade. Por isso nós queremos de facto envolver as universidades, os centros de saber, os centros de excelência, as empresas que têm feito muito trabalho neste domínio e não iremos fechar a porta a ninguém. Áreas fundamentais, reconhecendo de facto que este é um momento único, pretendemos debater com todos a função social e o verdadeiro impacto económico do futebol. Há estudos, há dados, mas face à vertiginosa evolução que o futebol tem vindo a conhecer, é importante atualizá-los. É importante ir ao fundo. Fala-se muito na dimensão económica do futebol, mas há subsetores na indústria, por exemplo, as apostas esportivas, que representam um volume de receitas, um volume de negócio na casa entre os 3 aos 5 trilhões de dólares por ano, 80% dos quais é economia desregulada, ilícita, negra, e isso ajuda-nos a dar a noção da dimensão do setor. E é por isso que é um setor que não pode ser negligenciado pelos governos, pelos Estados. Tem que estar presente no topo da sua agenda também. Portanto, nós queremos objetivar o impacto que o futebol traz em termos de atividade física e a sua relação com a saúde, o impacto em termos educacionais e culturais. Fala-se muito hoje no desenvolvimento dos atletas, dos jogadores, com personalidades de corpo inteiro, em que não é apenas o conhecimento técnico ou tático que está no centro da sua formação, mas também prepará-los para uma vida
após atividade desportiva. Esta educação dual é muito importante, nós queremos aprofundar isso. Queremos trazer a bandeira da inclusão, da diversidade, da igualdade de oportunidades para o terreno de jogo. Esta é uma prioridade. Naturalmente que outro motivo de preocupação será como melhor prevenir e lutar contra racismo, xenofobias e outras discriminações. Nós temos de trabalhar nisto. O ambiente, o impacto ambiental, hoje, quando se fala na construção de novos estádios, por exemplo, quando se fala no desenvolvimento ao nível dos equipamentos que envergam os jogadores, quando se fala no aproveitamento de todas as novas tecnologias, é importante termos a noção que o futebol tem uma responsabilidade social, e a responsabilidade social no mundo que caminha para o colapso implica a defesa do ambiente e da sustentabilidade, mas também da responsabilidade social. E permitam-me aqui um pequeno apontamento. Porque quando nós fomos confrontados com a pandemia do Covid-19, eu não me esqueço que o futebol deu um passo em frente, que os jogadores deram um passo em frente, que os clubes deram um passo em frente e, solidariamente, reuniram fundos e deram um sinal de esperança àqueles que estavam em casa, àqueles que não tinham futuro, àqueles que não sabiam se no dia da manhã estavam vivos, estavam mortos, e àqueles que perderam tantos entes queridos. Portanto, aqui é necessário mais uma palavra de reconhecimento por aquilo que o futebol e o desporto em geral desempenhou. Queremos, com tudo isto, apresentar um raio-x atualizado, rigoroso, compreensivo, da verdadeira dimensão económica e do impacto que o futebol tem no Brasil e fora dele. Em termos de organização do futebol, e vamos aqui entrando em terrenos mais, digamos, concretos, naturalmente que nós temos que começar por reconhecer que o futebol tem uma especificidade. O futebol tem características específicas, tem problemas específicos, enfrenta desafios específicos, que requerem também soluções específicas. E para isso é preciso reconhecer a autonomia do movimento desportivo. O que é que isso significa? Autonomia significa a capacidade das organizações esportivas se autorregulamentarem, autorregerem, autogerirem, sem interferências desnecessárias de governos, de tribunais ou de reguladores. É nisso que radica a autonomia do desporto e do futebol em particular. Porque é impensável que seja um político, um governo, um regulador a ingerir-se em questões que são eminentemente esportivas. Não passa pela cabeça de ninguém. Como também não pode passar pela cabeça de ninguém que esta autonomia é uma espécie de carta branca conferida a todos sem que haja condições. Porque o futebol não está nem acima nem à margem da lei. O futebol existe dentro da lei. O futebol não é um setor de clandestinidade, nem nunca jamais quererá ser. Tem que ter autonomia para se autorreger, para encontrar as suas soluções, para encontrar caminhos de desenvolvimento, mas o futebol respeita e cumpre a Constituição e a legislação em vigor. Não pode ser de outra maneira. E fala quem se tem batido todos esses anos para que esta autonomia, esta autorregulação seja respeitada. Mas quando nós falamos da defesa da integridade das nossas competições, quando nós falamos da defesa da integridade dos nossos atletas, dos nossos clubes, dos nossos dirigentes, contra ameaças como a corrupção, o branqueamento de capitais, ou lavagem de dinheiro, como também se diz, quando se fala na necessidade de reforçar a proteção contra a infiltração criminosa, que é galopante, que cresceu de forma avassaladora durante a pandemia global, legitimando práticas contra a lei, quando nós falamos na necessidade de proteger os menores, de assegurar aos menores um tratamento de respeito,
Quando nós falamos na necessidade de reforçar a prevenção, a cultura, a educação, o combate ao abuso, seja abuso psicológico, seja abuso sexual, aos fenómenos de racismo, nós estamos a falar de problemas que são extremamente complexos, extremamente sofisticados, que têm uma dimensão transnacional, que muitas vezes, como sabemos, envolvem crime organizado e que requerem, por isso, a intervenção dos governos. Por isso, eu jamais deixei que os governos sacudissem a sua responsabilidade. E é por isso que também vos digo que tenho um certo incómodo com este quase endeusamento das convenções internacionais, das grandes confabulações de salão que nós vimos de forma frequente, não é? Como se daí resultasse a panaceia milagrosa que vai resolver os problemas, porque o que nós precisamos é de menos conversa e mais ação. Eu estou quase a citar a célebre canção do Elvis Presley. Não é? A little less conversation, a little more action, please. Mas é de facto isto. É de facto isto, porque isto é que é a defesa do interesse público. É este equilíbrio e este compromisso. Portanto, nós precisamos da intervenção do poder democrático, nós precisamos da intervenção do chamado law enforcement, do sistema judicial, porque os desafios com que hoje nos deparamos são desafios que não têm a ver estritamente com questões desportivas. Quantos pontos se vai atribuir? Quantos jogadores podem estar em campo? Qual é a dimensão e qual é a textura da bola? E outras questões que, sendo pertinentes, não têm a gravidade destas que convocam e requerem uma ação concertada envolvendo todas essas esferas de responsabilidade. Eu não advogo, para que não haja a mínima dúvida, eu não advogo que sejam os governantes ou que sejam os membros dos parlamentos a sentar-se nas cadeiras dos presidentes dos clubes ou das ligas ou das federações. Portanto, eu espero que as minhas palavras tenham sido bem entendidas. Sim, senhor. É importante registrar isso, não é? E, portanto, tal como defendi em 2004, quando foi feito o primeiro estudo sobre o futebol europeu, durante a presidência britânica da União Europeia, tal como defendi em 2007, quando foi publicado o livro branco sobre o desporto da União Europeia, tal como defendi em todos os relatórios produzidos pelo Parlamento Europeu, desde o ano 2000, as condições segundo as quais a Constituição, os governos reconhecem essa autonomia desportiva, implicam o cumprimento de determinados princípios. O primeiro é a democracia. Nós não podemos reclamar para o futebol um regime de exceção. E se pugnamos para que os nossos países, as nossas cidades, as nossas organizações sejam regidas por princípios de democraticidade interna, o que implica a definição de limitação de mandatos, separação de competências, o que implica a participação de todos os stakeholders na tomada de decisão e um conjunto de outros princípios. Estes princípios são fundamentais. A democracia, a transparência, a accountability, que é prestar contas, senão todos caminhamos alegremente para o precipício, e a viabilidade económica do futebol, que sem sombra de dúvida é um objetivo primordial, estaria colocada em crise. E também a integração dos stakeholders relevantes nos processos de tomada de decisão. Bati-me muito por isso, junto da FIFA, quando a FIFA ignorava a legitimidade dos clubes, representados pelas suas ligas. Bati-me, a sério. O mesmo com a UEFA.
E foi quase um parto com dor que levou, de facto, a FIFA e a UEFA e outras confederações a reconhecerem que as ligas que eu representava eram parte integrante, que tinham competências que mereciam ser reconhecidas e respeitadas e, portanto, deviam ter também um papel ativo, tangível, na tomada de decisão. E eu noto, papel ativo e tangível na tomada de decisão não é pôr uns indivíduos nos comitês que não têm nenhum poder concreto e real, a não ser o poder de emitir juízos e recomendações. Um talking shop, como se diz. Não. É sentar-se nos comitês executivos, é assumir responsabilidades pelas decisões, como agora se existe. Mas foi preciso muita luta para lá chegar. E, portanto, a inclusão dos stakeholders é também uma condição sine qua non para o Estado reconhecer a autonomia desportiva. Em termos de modernização do futebol, que é uma palavra que cobre uma ampla realidade, o que é que se verifica em termos internacionais? Quais são as tendências dominantes? A tendência dominante passa por reconhecer a especificidade e a autonomia do futebol, o que significa também reconhecer que os seus organismos representativos devem ter os poderes necessários para regular, dirigir e gerir o específico setor de atividade do futebol. É isso que se passa em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, embora um modelo de desenvolvimento do desporto completamente diferente do europeu. E estou convencido, pelas conversas que tenho tido, quer com a CBF, quer com os dirigentes estaduais, que é para isso que caminha o futebol brasileiro. Isto significa definirmos e conversarmos sobre que natureza jurídica, que organização, que regras de funcionamento devem ter a Liga. Qual será o seu relacionamento com a CBF, com as federações estaduais e com as associações de classe? Em Portugal, esta relação que foi, porventura, não desejada pela Federação, mas que foi imposta por lei em 1990, implica, de facto, um convênio entre as duas instituições e depois com a Associação dos Treinadores, com o Sindicato dos Jogadores Profissionais, há contratos coletivos de trabalho que garantem, de facto, uma preservação da estabilidade nas suas relações e a colaboração em ações conjuntas. Isto significa também a criação de comissões paritárias ou comissões paritárias para dirimir conflitos entre clubes e jogadores ou entre clubes entre si. Portanto, é uma realidade com muita substância. Implica definir quais são as competências da própria Liga, dos seus órgãos internos. Implica também definir regras de acesso às competições profissionais. As competições profissionais são uma coisa muito séria. Não são apenas um entretenimento ou uma atividade lúdica. Têm essa componente. É isso que nos desperta a paixão. Mas são um negócio de muita responsabilidade e, portanto, é preciso que haja concorrência leal entre os clubes que participam nas competições. E isto faz-se como? Isto faz-se com a definição de um sistema de licenciamento que tem um conjunto de critérios desde logo da ordem desportiva. O mérito desportivo é o critério soberano, não é? Mas depois tem que ter critérios jurídicos que têm a ver com a forma de organização dos próprios clubes. Devem ser só sociedades anónimas de futebol para garantir um rigor reforçado? Esta foi a tendência desenhada nos primórdios nos anos 90, quando em Portugal, por exemplo, se caminhou para a profissionalização do futebol. Hoje já há soluções mais temperadas, as coisas evoluem. E é importante ter este caudal de informações para que todos possam formar a sua opinião e ajuizar. Critérios esportivos, critérios jurídicos, critérios financeiros. Porquê é que os critérios financeiros são determinantes? Dizia alguém ontem ou anteontem
que uma das pedras de toque da reforma do futebol na Europa foi o fair play financeiro da UEFA. E é verdade que foi. É verdade que foi. Antes disso, no ano 2000, foi introduzido o sistema de licenciamento de clubes que já tinha esses critérios financeiros. E a definição do fair play da UEFA é uma ideia de gênese francesa que o Platini se apoderou para marcar trunfos políticos com isso. Mas já vinha de trás. E porquê é que isto é importante? É importante pela questão da concorrência leal, por um lado. Nós não podemos permitir, não é compreensível, que nós tenhamos clubes ou sociedades anónimas de futebol a competir na mesma competição, quando uns honram os seus compromissos para com a fazenda, para com os atletas, para com a segurança social, para com os outros clubes, designadamente atividades que decorrem de transferências, e outros não. Portanto, esses critérios são fundamentais. E mais, são fundamentais para evitar aquilo que, antes da entrada em vigor do fair play financeiro, existia, que era uma espiral inflacionista que estava a conduzir o futebol europeu para o abismo. É muito importante. A sustentabilidade é muito importante. E essa será, sem dúvida, uma das prioridades a ter em conta. Critérios ligados às infraestruturas e à segurança, para que os adeptos se sintam acolhidos, para que o futebol seja um fenómeno não de fim de semana, mas todos os dias, para que os Estados possam estar ao serviço também da criação de riqueza para os clubes. Porque os clubes precisam deste pecúlio para investir em toda a sua gestão. Outro aspecto fundamental, que é inerente à existência de uma liga profissional, e mesmo que não existisse liga profissional, é a questão da comercialização centralizada de direitos, onde Portugal ainda é, à escala europeia, um oásis no mau sentido, não é? Porque, apesar de haver avanços, apesar de haver vontade de centralizar a comercialização, para que o valor da competição seja maximizado, para que daí se possa extrair maiores receitas, para que essas receitas possam ser repartidas pelos clubes participantes, obedecendo também a critérios de solidariedade. Esta será uma prioridade, sem dúvida, dos próximos tempos. Solidariedade financeira, porque o futebol profissional tem responsabilidades também para com o futebol não profissional. Aliás, a condição pela qual a comercialização centralizada de direitos é legalmente aceite pelas entidades anticoncorrência, é porque essa comercialização é feita por um curto período de tempo, em regra 3 anos, não envolve todos os direitos, para evitar situações de monopólio, e, portanto, há direitos direto, diferido, há resumos, etc. E uma parcela dessas receitas reverte para o apoio do futebol de formação, do futebol não profissional e até do futebol feminino, se quisermos. Esse princípio de solidariedade é muito importante. E por outro lado, como disse antes, na ponderação do recorte das competências das ligas profissionais, este feixe de realidades e de setores, a comercialização centralizada, questões da disciplina, da arbitragem, como é que ficam. Há sempre disputas de poder, lógicas de poder, subjacentes a tudo isto, mas é preciso que, de uma forma independente, de uma forma moderada, possamos todos ter uma participação nessa discussão e apresentar contributos para aqueles que têm a competência poderem decidir. Igualmente importante, já que estamos numa via reformista, é ver quais os méritos e quais as insuficiências do atual regime jurídico das sociedades anónimas de futebol. E ver o que se passa ao nível da aquisição do capital social. Como se processa? Quem são os investidores? Que credenciais devem ter os investidores? De onde é que vem, se é que têm, a sua capacidade financeira? Qual é a origem desses capitais? De onde vêm, para onde vão? Qual é o circuito?
há controle, há supervisão, há escrutínio. E isto é muito importante porque questões de integridade determinam, de facto, um cuidado apurado. O mesmo se diz em matéria de transferências de jogadores e das relativas transferências financeiras. Se há realidade marcante nas despesas realizadas pelos clubes, sem sombra de dúvida, à cabeça vem a transferência de jogadores. Que o digam os clubes em Portugal, que vivem numa agonia constante, num sufoco constante, porque enterram tudo naquela miragem de uma contratação de um jogador que pode salvar uma época. É preciso atentar ao sistema de transferências, é preciso atentar às transações financeiras, é preciso atentar à regulação dos agentes, quem são, de onde operam, quais são os critérios de idoneidade que devem servir, porque hoje em dia o futebol é, volto a dizer, de suma importância. Outra matéria que o futebol brasileiro bem conhece e ao qual não tem sido também imune a ondas de choque é a questão da integridade das apostas desportivas. A primeira vez que eu fui confrontado com uma situação dessas foi em 2005. Um escândalo de apostas de viciação de resultados na segunda divisão alemã. Ficou conhecido por Oitzer Case. Ora, passado estes anos de estudos, 2 décadas, como é que nós estamos? Há uma série de entidades que exercem atividade no sentido de monitorizar o mercado, apresentando resultados que permitem detectar indícios de manipulação das apostas, mas essa solução é curta. E mais curta se torna quando se vive num estado de negação. Foi isso que eu vi em várias ligas à escala mundial. Primeiro diz-se, nós não temos esse problema. Primeira fase, é a fase da negação. A segunda fase é, bom, há problemas, mas não são aqui. É lá para o Sudeste Asiático, é lá em África, em algumas competições europeias, em jogos que não são transmitidos pela televisão. Ora, eu posso garantir que a realidade é mais densa, mais complexa e mais sombria do que muitos imaginam. E é, portanto, decisivo não negligenciar esta realidade e agir de forma concertada. Concertada implica governos, movimento desportivo, operadores de apostas, reguladores, todos em conjunto têm que cumprir um conjunto de critérios e têm que atuar por forma a salvaguardar a integridade. Igualmente, a questão do futebol de formação, fundamental para o futuro. Que condições é que são dadas aos jovens? Que requisitos é que deve obedecer o recrutamento de um jovem atleta? Atletas que são seres humanos de extraordinária vulnerabilidade pela idade que têm. As regras do treinamento, as infraestruturas que têm que ser também tomadas em consideração. E, a propósito do treinamento, quais são as credenciais dos treinadores? Eu não me refiro apenas às credenciais técnicas, eu refiro-me também às credenciais de integridade, para que não aconteça aquilo que nós vimos acontecer nos Estados Unidos, em Inglaterra, em tantos outros países, em que as atletas são vítimas de abuso por parte de treinadores sem escrúpulo. Portanto, todos têm que cumprir requisitos de integridade. Dirigentes, treinadores, massagistas, todos os que estão ligados a esta área da formação têm que ter requisitos mais específicos. Estas são, portanto, algumas das áreas. Este não é digamos, um caso arrumado, mas são algumas das áreas, algumas das preocupações que eu julgo que estruturam ou podem estruturar o desenvolvimento do futebol no Brasil, tal como acontece em muitos outros países, e que nós gostaríamos de colocar à vossa consideração e dar-vos tempo para se pronunciarem, para depois definirmos este caderno de encargos, chamemos-lhe assim. E, portanto, seguindo um processo inclusivo, apelando à participação de todos, ouvindo todas as vozes, registrando todos os contributos,
aprovado o conceito, nós queremos dar um pontapé de saída numa conferência inaugural, numa conferência que possa abranger todas as sensibilidades, para discutir de uma forma elevada, construtiva e positiva todos estes desafios. Vamos basear o nosso trabalho num conjunto de grupos de especialistas que vão ser convidados a apoiar a análise, mas também a perspectivação de soluções, para que essas soluções sejam objetivas. Vamos desenvolver um intenso processo de consulta que vai envolver focus group, convidando algumas organizações para debater problemas específicos, audiências públicas. Queremos estar em todos os estados no Brasil, convidando todos os interessados a debater estas matérias e naturalmente, que iremos fazer um conjunto de research, um conjunto de pesquisa, um conjunto de sondagens para ter dados objetivos sobre os quais vamos trabalhar. A partir daí, os líderes de cada uma destas áreas irão elaborar relatórios setoriais. Continuaremos a debater quando já tivemos uma linha de rumo pré-definida, e quando eu digo pré-definida, não digo que vai ser condicionada pela SIGA ou SIGA Latinoamérica ou por quem seja. O nosso papel aqui, no fundo, é facilitar, é moderar, é arbitrar, se quiserem, procurando dar contributos e ajudar naquilo que for necessário. Depois, teremos uma conferência final e apresentaremos um relatório final também para ser levado à prática com o mais amplo consenso possível. Portanto, não se tratam aqui de intenções, não se tratam aqui de promessas, não se tratam aqui de confabulações, trata-se de trabalho, muito trabalho que vai ser feito, procurando dar um contributo palpável, concreto, tangível, para que quem tem o poder de decidir possa decidir com todos esses dados. E se tudo correr bem, dentro de um ano, podemos produzir essas conclusões. E, portanto, era isto que queria partilhar, bem sabendo que o calor e a paixão destas temáticas às vezes arrastam-me para ímpetos mais pormenorizados, mas se eu não tivesse sangue nas veias, garanto-vos que não estaria aqui e não teria feito metade do que já fiz e daquilo que quero fazer. Obrigado pela vossa atenção e estou à vossa disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigado, Emanuel. Essa proposta de estudo da SIGA, ela veio assim totalmente ao encontro do que, antes da gente conhecer a SIGA, antes de conhecer o Emanuel, antes de eu retomar o contato com a Daniela, nós já vínhamos planejando fazer na frente. Tá, o Zé Gustavo está aqui, participou das conversas iniciais, né, o Pedro Daniel da UI também, que deveria estar aqui hoje, mas não está, né, outros colegas, o Oswaldo, que é o chefe de gabinete lá daqui do meu mandato, como é que é o nome dele? O Zeca Bulhões, do Vasco da Gama, que esteve aqui na última audiência também, o Sodré, né? Qual é o primeiro nome do Sodré? Rafael Sodré, advogado aqui de Brasília. Então nós já estávamos planejando fazer alguma coisa, né, com um prazo parecido com esse, em termos assim de diagnóstico e propostas para modernização do futebol brasileiro. E aí, quando veio a proposta da SIGA, é exatamente isso, né? Vamos juntar os esforços e vamos fazer isso juntos. Então, espero que vocês todos tenham gostado, como eu gostei, e quem quiser fazer alguma pergunta ou sugestão aqui para o Emanuel, aqui para ser incorporado ao estudo, e vocês viram como ele falou que vai ser um processo participativo, que envolve roadshows, né, e levar o assunto aí aos estados brasileiros. Então, se alguém tiver alguma observação,
alguma pergunta aqui para o Emanuel, a hora é essa. Quer falar, Relio? Não. Pois não. Vai. Perdão. Obrigado, deputado Bandeira. Meu nome é Fabiano, eu sou assessor da deputada Meire Serafim, do União Brasil do Acre. Emanuel, tenho uma pergunta para você. Dentro desse vasto conhecimento que você tem, alguma das ligas europeias tem um campeonato de base, como o Brasil, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior? E aí vem a minha sugestão, para que seja trabalhado junto com a CBF e com todos os clubes, para que os jovens sejam preparados para evitar manipulação. Basicamente, seria nesse sentido. Se algum país europeu, dentro das suas ligas, tem algo tão grandioso quanto a Copa São Paulo. Obrigado. Muito obrigado, Fabiano, pela pergunta. O futebol na Europa anda a várias velocidades. Classicamente havia 5 ligas que tinham a dianteira. Hoje esse pelotão da frente reduziu-se a 4. E há uma série de outras ligas, sendo que a 6ª é a Liga Portuguesa, que está a avançar, está a galgar caminho. E o caminho faz-se mais ou menos nesta orientação. Porque para chegar aqui foi preciso, de facto, uma estratégia de fundo, foi preciso investir tempo, foi preciso construir consensos, e no futebol o parto faz invariavelmente com dor. Porque é um território onde os egos se sobrepõem muitas vezes ao bom senso. Mas, e portanto, nós vamos escalpelizar a realidade das ligas europeias, escalpelizar a realidade de outras ligas mundiais. Eu tenho os dados todos sobre isso, não é? E tenho muito gosto em partilhar. E volto a dizer uma coisa que é muito importante, e atentem às minhas palavras. Esta iniciativa não é contra ninguém. Esta iniciativa é a favor de um processo de transformação, de um processo de desenvolvimento sustentado do futebol brasileiro, de prestígio nacional e internacional. E eu digo isto com a humildade que o gigantismo da tarefa impõe. Mas queremos trabalhar com todos. Você focou aí a CBF, focou a Federação Paulista de Futebol, 2 entidades com quem estamos vindo a manter um diálogo permanente. Foi tornado público pela CBF, não foi por mim, que tem em cima da mesa uma proposta de desenvolvimento estratégico que contempla, por exemplo, a adesão à SIGA e a implementação dos nossos estándares universais em matéria de boa governança, em matéria de integridade financeira, de integridade das apostas e de proteção de menores. Eu digo isto porque foi público, o presidente da CBF até teve uma audiência com o presidente Lula e deu nota, de facto, desta iniciativa, deste ímpeto. O mesmo fez com o Romário quando esteve com ele recentemente. Pronto. Então, eu não estou aqui a desvendar nada de novo. Esta vontade de trabalhar em conjunto existe. Este propósito de imprimir reformas onde elas são necessárias existem. E também, concordando com aquilo que disse, os jovens merecem uma atenção especial. E quem diz os jovens diz, aliás, todos os participantes no futebol. Os dirigentes, os treinadores, os jogadores, os massagistas, todos aqueles que têm um acesso privilegiado ao balneário ou ao gramado. Estão numa posição privilegiada de adquirir conhecimentos que podem, se utilizados indivíduos, conduzir à viciação das apostas. E é por isso que nós, nos nossos estándares universais, propugnamos pela implementação de códigos de conduta
primeira linha estratégica é a regulação das apostas. Devo dizer, perdoem-me, mas eu sou frontal, não sei ser de outra maneira. É impensável construir uma casa pelo telhado, mas foi aquilo que se fez em relação às apostas desportivas neste país. Como é que é possível não se definir legislação para licenciar operadores de apostas, assegurando a sua idoneidade, assegurando a sua sustentabilidade económica, assegurando a integridade dos seus procedimentos, assegurando a implementação de códigos de conduta, assegurando até acordos visando a proteção dos direitos de propriedade intelectual das ligas, dos clubes, das federações, e quando eu digo das federações, das ligas e clubes, não digo apenas do futebol. Porque não há aposta desportiva sem um resultado, sem um jogo. E para organizar uma competição, para gerar esse resultado, para gerar esta matéria-prima sobre a qual a aposta incide, são necessários avultados investimentos. E, portanto, também não é segredo para ninguém, eu tenho sempre batido, desde os tempos em que era diretor-geral da Liga em Portugal, para que, nas receitas geradas pelas apostas desportivas, uma parcela possa reverter para os organizadores das competições e quem nelas participa. Para que eles possam fazer o quê? Não é gastar o dinheiro na transferência dos jogadores. Não é isto. É para investir na integridade, para investir na salvaguarda dos atletas, dos mais jovens. E essa é uma pedra de toque que tem que fazer parte da visão estratégica a implementar e das políticas a traçar pelo Governo. E, de resto, como é também sabido, nós fazemos parte, por convite governamental, da comissão que vai regular esse setor, e esses são contributos que vão dar. Mas quero lhe dizer que temos todo o interesse em manter este diálogo e ouvir também outros contributos, porque, de facto, trazem mais-valia e trazem ganhos de causa ao debate. Obrigado. Deixa eu aproveitar aqui e pegar uma carona aqui na pergunta. Você tocou num ponto assim que é fundamental, que é o futebol de base, né, que tem que ser uma grande preocupação nossa. Né? Quem acompanha o futebol brasileiro, quem acompanha o desempenho dos clubes, das seleções, sabe perfeitamente que nós temos muita coisa para melhorar, e isso é uma coisa de fundo, né? Uma coisa que passa inclusive pela formação dos atletas. Nós temos aqui previsto para as próximas, não sei exatamente quando que vai ser, mas nós vamos ter uma audiência pública aqui específica sobre futebol de base e sobre um projeto que a Universidade do Futebol vai estar começando a desenvolver. A Universidade do Futebol é outra parceira da SIGA, da Frente Parlamentar também, do Pacto pelo Esporte, e nós vamos ter breve aqui uma audiência pública específica sobre futebol de base, que não se choca nem um pouco com esse estudo que nós vamos fazer aqui. Ao contrário, ele é complementar, é uma coisa que vai além de um ano, né? Até porque não seria muita pretensão nossa resolver todos os problemas do nosso futebol de base em um ano. Tá? Mas então pode anotar aí que breve você vai ser convocado aqui para a gente tratar de futebol de base. Carlos Ambiel, por favor. Bom, excelentíssimo presidente Reinaldo Calheiros, deputado Bandeira de Mello, obrigado pelo convite. Emanuel, mais uma honra encontrá-lo aqui em mais um evento importante sobre o futebol. Eu sou professor universitário que leciona Direito Esportivo em 2 universidades em São Paulo, na FAP e na USP. Trabalho com esporte há mais de 20 anos. E numa audiência que visa buscar melhorias ao futebol, nessa casa não há como deixar de tecer elogios ao Parlamento brasileiro, que nos últimos 20 anos, desde a promulgação da Lei Pelé, tem sido intenso na formulação de leis, né, desenvolvimento de políticas públicas fomentando o esporte brasileiro. O último exemplo é a recém-promulgada Lei Geral do Esporte, que não pode ser ignorada em muitos pontos, converge com esses aspectos que o Manuel trouxe aqui. Só para citar um exemplo, a previsão da
da hipótese da corrupção privada no esporte, que é um elemento modernizador da ideia da integridade, normas específicas sobre o combate ao racismo, à xenofobia, mais normas de proteção à formação, que no Brasil tem um modelo de formação privada e não um modelo de formação escolar, como em muitos países, né, que é um modelo que a gente precisa repensar, mas essa na realidade temos que tratá-la. E o Parlamento foi sempre muito sensível a isso e tem mostrado uma evolução constante da nossa legislação. Então, pensar em melhorias sempre é importante, mas não podemos ignorar o que já foi feito, foi bem feito, e analisar os resultados. Mas há 2 pontos que me chamam muita atenção e me preocupam quando se olha para o histórico do esporte brasileiro e para a realidade de um produto que é global, que é cada vez mais envolvendo cifras milionárias e crescendo esses valores, um mercado de transferência sempre batendo recordes. O futebol, em especial, se tornou um produto muito caro que exige muito recurso. Ao mesmo tempo, isso traz uma dificuldade de preservar o acesso a esse produto que é cultural e tão importante para a sociedade brasileira, porque o acesso aos estádios está cada vez mais caro, a dificuldade de você tornar a cultura como um produto acessível, porque a elitização se torna uma realidade e uma necessidade de quem faz futebol. Então, acho que dentro desses estudos, Emanuel, seria interessante trazer um pouco da experiência internacional. A gente está muito acostumado com o modelo europeu, que também passou por uma elitização, mas há modelos em outros continentes. E como pensar numa política estatal aqui no Brasil que congregue a valorização e a percepção que o produto futebol é um produto que precisa de recursos e, portanto, é natural que ele passe a ser um produto caro, mas, ao mesmo tempo, que preserve o acesso à população de mais baixa renda que faz parte da cultura histórica do futebol brasileiro. Não sei se isso seria, por exemplo, sistema de incentivo, mecanismos de incentivo fiscais, né, aos clubes que têm alguma postura relacionada à boa governança, integridade e conversão de incentivos fiscais com ingressos de acesso popular. Acho que o Brasil precisa pensar um pouco isso, porque o futebol faz parte da nossa cultura. O Brasil é uma sociedade muito desigual economicamente. Não dá para ignorar que os clubes precisam de ingresso caro, mas não podemos ignorar a realidade da população que tem que ter acesso a esse valor cultural tão importante. Então, acho que nós não podemos nos omitir nessa análise e pensar em alternativas que pode ser muito bem-vinda. Outra coisa que eu acho que precisa ser objeto de um estudo, porque é uma realidade triste do Brasil, muito fruto da violência da nossa sociedade, mas é uma realidade que nós estamos vivendo, principalmente em São Paulo, da impossibilidade dos jogos com torcidas das 2 equipes, porque a violência faz imperar a torcida única, né? O poder público, as forças policiais, o Ministério Público recomenda a torcida única. Isso tornou uma realidade em São Paulo. E é muito triste para quem vivenciou, como eu e como a maioria dos senhores aqui, senhoras, os jogos com 2 torcidas quase iguais no estádio, que é um espetáculo completamente diferente de um jogo com a torcida única. Então, como o Estado brasileiro pode pensar em mecanismos efetivos de combate à violência da sociedade e à violência voltada ao esporte, para que possamos um dia voltarmos a ter estádios com a presença das torcidas, das famílias e de um convívio saudável. São 2 pontos que eu acho que vão ser, se a gente está trazendo uma experiência de fora, independente, sem traumas, que nos ajude a olhar para esses 2 problemas, que eu acho que são problemas sensíveis e acho muito pertinente. Mais uma vez, o Parlamento está olhando para o futebol e tendo a colaboração de entidade tão importante como a SIG, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Eu vou passar a bola aqui para o Emanuel, é claro, mas antes eu gostaria 2 observações, registrar a presença ilustre aqui do presidente da Confederação Brasileira de Clubes, Paulo Maciel, e grande rubro-negro, e não poderia, antes do Emanuel responder, dizer que eu não gosto de ficar em cima do muro, eu considero uma insanidade essa história de torcida única. Tá? Nós temos que acabar, felizmente no Rio de Janeiro não tem isso, né? E nunca tivemos problema dentro do estádio por conta de
de torcidas divididas. E eu sempre fui criado assim, indo ao Maracanã com meus amigos vascaínos, botafoguenses, tricolores, e pior que podia acontecer com você era perder a aposta, né? Pagar a cerveja no final, tá? E isso a gente tem que resolver. Tá, então vou passar aqui pro Emanuel, que ele vai trazer aí certamente a experiência do mundo todo em relação a isso. Tá? Carlos, muito obrigado pelas questões pertinentes que formulou e também pelas observações muito certeiras e muito oportunas que também aqui partilhou connosco. Eu tomei nota aqui de 3 palavras-chave. Acessibilidade, questão que toca em múltiplas e que tem ramificações variadas, designadamente no preço dos bilhetes, nas políticas que os clubes imprimem para vender o lugar nos estádios. A segunda questão que você tocou aí, aflorou, é a questão da fiscalidade. E a última é a questão da segurança e da gestão das torcidas. 3 questões de suma importância. Nós não podemos ter uma visão romântica do futebol, de uma atividade que se comercializou a um ritmo galopante, em que quem organiza a competição tem que investir maciçamente, em que os clubes também, por força de uma espiral inflacionista, procuram cada vez mais receitas, e não há dúvida que direitos televisivos, transferências de jogadores e patrocínios e receitas de bilheteira são também um fator não negligenciável. Mas eu já, quando estava na Liga Portuguesa, à frente da Liga Portuguesa, tive o cuidado de congregar todos os clubes para que se pudessem discutir políticas conjuntas, para que ninguém ficasse de fora, escalonando, em função das áreas, o preço dos bilhetes, para que o acesso à competição, o acesso ao jogo, não fosse proibitivo. E foi possível chegar a consensos. E esse também é um papel importantíssimo que uma Liga pode desempenhar, que é zelar pelo interesse comum dos clubes seus filiados e aproveitar as sinergias e traçar políticas que visam, de facto, salvaguardar o acesso ao estádio, não só daqueles que têm, mas também daqueles que têm menos capacidade financeira, mas não menos paixão. E nós podemos, naturalmente, estudar, por exemplo, a experiência alemã, que é a experiência mais bem-sucedida em termos de taxa de ocupação dos estádios. Há agora, inclusivamente, um fenómeno mais recente que, em muitos casos, representa um retrocesso em relação à linha de rumo que estava a ser seguida, que era de evitar ter torcedores em pé nos estádios, precisamente para criar um clima mais propício a uma certa acalmia, não é? Eu não referi os torcedores alemães, não é pelo volume de cerveja que ingerem, é de facto porque é um exemplo de sucesso. Sim, também bebem muita cerveja. Podemos estudar esse fenómeno, podemos estudar o fenómeno inglês, podemos estudar outros, podemos estudar também como não fazer, podemos estudar como evitar que os grupos organizados de adeptos ou de torcedores se transformem em centros de criminalidade, em que esses grupos organizados de adeptos ganham uma vida própria, tomando, e agora vou dizer uma coisa muito importante, tomando como reféns as direções dos clubes, que eles ajudam a eleger, e de quem recebem um conjunto de benefícios, de facilidades e de incentivos, que vão desde terem estruturas nos estádios, a terem direito a quinhoar nos bilhetes e toda uma série de financiamentos. Eu sei do que falo, porque conheço exemplos felizes, mas também conheço exemplos muito tristes. E quem tem a competência de regular e de gerir o futebol em qualquer país não pode deixar que isso aconteça. Não pode ser complacente. Não pode dar a mínima hipótese
porque senão perde a mão, perde o pé e a situação torna-se irreversível. Nós não podemos aceitar que haja uma espécie de mimificação de comportamentos violentos, racistas, fenómenos, como vimos em certos grupos organizados em alguns países. Espanha, Itália. Em Inglaterra existia um fenómeno do hooliganismo dos anos 90, mas foi possível trabalhar para o erradicar. Mas essas facções extremadas continuam lá. E se dúvidas houvesse, basta perceber e basta saber o que aconteceu com o presidente da Juventus e porque é que ele foi conduzido à saída do seu mandato. Nós não podemos admitir que a máfia se infiltre nas claques, nos grupos organizados de adeptos. Temos que ser vigilantes. E isso faz-se não apenas com repressão, não é essa a solução, mas faz-se com educação. E essa tem que ser uma preocupação de todos, da CBF, da futura Liga quando for criada, das federações nacionais. Porque o futebol não nos pertence, o futebol pertence a todos. E eu, enquanto cidadão, e você, enquanto amante do futebol, se quiser ir a um jogo com a sua família, não tem que estar preparado para ir para uma batalha campal. Não tem que estar com o coração nas mãos, porque o seu filho, ou a sua mulher, ou seja lá quem for, pode ser vítima de violência tribal, como muitas vezes se vê. E não se pode fechar os olhos a essas situações. Por último, a questão da fiscalidade. Se o futebol exerce uma missão de interesse público, é justo e necessário que a fiscalidade reconheça, criando regimes excepcionais de taxas mais baixas, consoante o caso. Há uma componente que é estritamente comercial, pura e dura. Mas há uma componente de interesse público que justifica, de facto, aqui um regime diferenciado, uma discriminação positiva, se quiser. E essa é uma matéria que requer concertação. Não é apenas concertação entre governos e Ministérios da Fazenda. E eu acho que aqui o Ministério da Fazenda está a fazer um belíssimo trabalho, designadamente na questão da regulação das apostas esportivas, com atenção também à fiscalidade. Mas é todos os governos que devem ter plataformas de diálogo, de intercâmbio de experiências, porque este é um fenómeno que atinge todos. Sobretudo quando nós estamos perante competições internacionais, não é? Não é só os jogos aqui no Brasil, é quando há jogos internacionais aqui disputados ou noutros países. Portanto, há de haver aqui orquestração de meios e de políticas para que se ataque esses problemas, ou melhor, se previna esses problemas. Registrar aqui a presença do deputado professor Paulo Fernando, aqui de Brasília. Tá um prazer enorme contar aqui com o senhor aqui. Com relação, só antes de passar para a próxima pergunta, que é do doutor André Sica, só lembrar aqui com relação a essa questão dos ingressos populares, né, o São Paulo tem uma experiência atual bastante interessante, que, né, se o doutor Roberto Armelin quiser compartilhar conosco, né, eu até fiquei curioso de perguntar mais ontem, quando eu soube dos detalhes. Tá, mas vamos passar então para o doutor Sica. Não, aperta esse botãozinho aí, deve ficar vermelho esse. Atrás do microfone fica vermelho. Agora foi. Obrigado, deputado. Deputado, meu querido e eterno presidente rubro-negro, foi um prazer trabalhar com você. Então, agradecer a todos pelo louvável movimento. Acho que hoje o que mais precisamos é da modernização do futebol brasileiro. Agradecer a presença do Emanuel. Também é uma honra tê-lo conosco e poder contribuir com todo o seu conhecimento. Deputado Bandeira, a gente fala em modernização, só que a gente está vivendo uma questão bastante complexa nesse momento, que em pleno 2023 a gente teve um retrocesso legislativo em relação ao futebol.
a gente tinha uma legislação anacrônica, que era a Lei Pelé. Em razão disso, houve uma tentativa legislativa louvável de sim modernizar a legislação, encaminhando uma lei geral do esporte, que pressupunha justamente congregar todas as demais leis federais, dentre elas o Estatuto do Torcedor, e inclusive abordando essa questão que o Ambiel muito bem trouxe, da violência nos estádios, que é imprescindível. Na verdade, até a violência fora dos estádios é algo que a gente precisa entender, responsabilizar, cada um assumir sua responsabilidade, inclusive o próprio Estado. Mas o que se viu foi um projeto de lei que saiu com uma boa intenção e com boas práticas e elaborado por diversos juristas esportivos técnicos e bons naquilo que fazem. Ele foi encaminhado para a Câmara. A Câmara veio com uma nova ideia, uma ideia diferente, na verdade de alteração da Lei Pelé. Até aí é discutível qual que seria a melhor forma de fazê-lo. Voltou para o Senado. O Senado voltou com a ideia original, mas sob uma relatoria, de certa forma, não muito boa, mas ainda assim mantinha um projeto de lei que era melhor do que o que existia. Mas, ao fim desse processo, daí o Senado aprovou, o projeto foi para a sanção presidencial, e dentro da sanção presidencial, o projeto de lei passou por algo que eu nunca tinha visto. Sinceramente, eu nunca tinha visto. Todos os ministérios sentaram numa mesa e vetaram ao bel prazer tudo aquilo que desejavam. Em um projeto de 240 artigos, 130 foram vetados. E aquilo que seria, na verdade, uma modernização, foi criado, na verdade, um Frankenstein, porque as leis anteriores não foram revogadas, a lei nova não conversa com a lei anterior, e a gente hoje, que aplica o direito esportivo, estamos aqui entre vários, a gente, sinceramente, não consegue nem escolher o que aplicar. Aliás, na verdade, cada um vai aplicar o que quer, e vai ser muito ruim. Então, eu acho que, deputado, a modernização passa também por revermos e por consertarmos este erro. Existe uma iniciativa agora recente de decreto para regular aquilo que foi feito, ou seja, vai ser mais um diploma em cima de outro diploma, de outro diploma, de outro diploma, de outro diploma. E assim a gente vai desfigurando o direito esportivo brasileiro e a sistematização vai ficando cada vez pior. Sofrem os atletas em razão dos direitos trabalhistas que perdem, sofrem os clubes em razão de toda essa sistematização e insegurança jurídica, sofrem todos. A gente não tem previsão correta para confederações, não temos previsão nenhuma para ligas, mantivemos as infelizes disposições a respeito dos tribunais de justiça desportiva. Então, deputado, e um apelo a todos os presentes, temos que saber que erramos nesse processo, possivelmente erramos com boas intenções de alguns, más intenções de outros, mas erramos, e para modernizar o futebol brasileiro, a gente necessariamente precisa corrigir esse erro, deputado. E isso provavelmente vai ser através de um novo processo legislativo que sobrepõe a tudo que a gente viu. Obrigado. Antes de passar para o professor Paulo Fernando, só agradecer aí a contribuição, e é isso mesmo, tá? Eu respondo a sua colocação com um convite para que, né, você se junte aqui a nós aqui porque é uma das missões dessa frente, dessa subcomissão aqui, que é presidida aqui pelo deputado Renildo, é o constante aperfeiçoamento da legislação esportiva, e efetivamente a gente passou por esse tropeço aí e temos algumas coisas para melhorar, e sinta-se convidado aí a participar do processo. Agradeço, será uma honra, deputado. Muito obrigado. Professor. Bom dia, senhor presidente, senhor relator. Não vamos nem falar dos nossos times, né? O jogo de sábado, que foi chato. Cumprimentar meu conterrâneo, Manuel Medeiros, que eu sou português também, de Carcavelos, né? Sim.
né? E aquele último senhor que falou, né, dizer que o processo legiferante ele é muito dinâmico. Não é porque a Lei Geral do Esporte teve algum equívoco que não possa ser corrigido também, até mesmo porque é para isso que estamos aqui. E eu, senhor presidente, queria salientar 2 assuntos. Aliás, um assunto não é da nossa esfera, que é no âmbito da FIFA, né? Que eu sempre defendi a tese que o lateral deveria ser batido com os pés. Mas isso não é atribuição nossa aqui da modernização do futebol. Mas o assunto em tela aqui é novamente o debate em relação à venda das bebidas alcoólicas no estádio. Nós tivemos aqui a questão da Copa do Mundo e a questão dos patrocínios, e isso tem suscitado ainda muito debate. Tem algumas legislações municipais, algumas legislações estaduais, e também em relação à privatização de alguns, ou parceria pública e privada de alguns estádios, que isso, na prática, os números mostram que o uso excessivo de bebidas alcoólicas está diretamente proporcional à violência nos estádios, não só dentro, mas também fora do estádio, principalmente após os resultados. Então, eu acho que é um assunto que nós deveríamos ter maturidade para voltar a discutir em relação à questão das bebidas. E outra questão é em relação ao calendário do futebol, né? No início do ano, nós temos aí a Série A, B, C, D, 324 clubes. E aí eles vão sendo eliminados, uns 3 meses depois, temos aí 124 clubes disputando. No início eram 10 mil atletas, 3 meses depois só 3.700 atletas. E aí temos 6.300 atletas de futebol que fica no limbo, que é sempre também um desafio, né, deles poderem também, nesse vazio da falta de jogos efetivos da série que disputa, também o que fazer com eles. De tal sorte que estimular também os campeonatos intermunicipais, os campeonatos micro-regionais nos estados. Nós temos estados com bastante município, que poderia também ser implementado. De tal sorte, cumprimentar aqui o nosso presidente e também o nosso relator, esperando que nós tenhamos, de fato, na prática, êxito nesse trabalho. Obrigado. Obrigado, deputado. Nós já estamos encaminhando aí para o nosso deadline aqui, porque os assuntos aqui são tão candentes, são tão interessantes, que a gente vai passando o tempo. Daqui a pouco teremos aqui uma sessão deliberativa nessa sala. Queria saber se mais alguém, não sei se o doutor Armelin gostaria de falar sobre essa experiência do São Paulo, que é muito interessante. Aí depois a gente passaria para o Emanuel fazer as considerações finais e game over. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bandeira. Bom dia a todos. Senhor deputado presidente, meu querido amigo Emanuel, a todos aqui presentes. De fato, ontem no nosso fantástico Sport Integrity Forum, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, a gente compartilhou um pouquinho da nossa experiência. O nosso presidente Júlio Casares liderou essa ideia do ingresso popular. Então, no Morumbi, nosso estádio hoje com 67 mil lugares de capacidade, já tivemos mais de 100 mil, no momento são 67 mil. Nós temos 2 setores populares, né? Nós temos um quarto da arquibancada. Quem conhece o Morumbi sabe que lá em cima tem um anel com 4 setores, 2 atrás de cada gol e 2 centrais, né? Um atrás de um gol é um setor popular e logo abaixo também um outro setor popular. O preço do ingresso flutua, claro, pela lei da oferta e da procura, né? Então, quando os jogos são mais decisivos, os ingressos todos sobem, mas nós mantemos uma regra de que os ingressos populares vão custar pelo menos 50% menos do que o menor ingresso cobrado no estádio como um todo. Às vezes não é tão barato em si, mas sempre vai ser proporcionalmente o ingresso considerado mais acessível. Mas, tirando os jogos de finais e na nossa final, né, deputado, vai estar caro. Mesmo no ingresso popular vai estar um pouco caro. Mas, tirando 1 ou 2 jogos ao ano, durante toda a temporada, a nossa torcida tem, de fato, condição de
a comprar um ingresso a preço muito mais acessível, tanto que o ticket médio do São Paulo é mais barato que no Palmeiras e no Corinthians, que são arenas mais modernas, né? O nosso ticket médio é menor e a gente só consegue uma renda mais ou menos equivalente, ou até um pouco mais neste ano, que a gente está batendo recordes de média de público, porque, de fato, a gente tem uma capacidade um pouco maior. Se a capacidade fosse equivalente, a gente estaria arrecadando menos que os nossos co-irmãos pela nossa política de preço, que inclui o ingresso popular. Para compensar um pouco, né, nós criamos um setor dedicado aos ídolos do passado. Então, além de o São Paulo criar um setor para o público em geral, o São Paulo criou um setor para trazer de volta os seus ídolos que não pagam para assistir os jogos do São Paulo naquele setor. E, em compensação, nós cobramos o ingresso mais caro para o torcedor que vai estar junto com esses ídolos. Então, nós fizemos 3 ações que, somadas, a gente procurou atender 2 grupos que a gente achava importantes, os ex-atletas, muitos deles que ficam esquecidos, né? Nem todos os ex-atletas têm uma vida profissional e econômica profícua depois. E esse é um tema que, já que nós estamos falando de futebol, talvez um tema que a gente possa, no futuro, pensar. São muitos, e muitos passando por necessidades, inclusive. Então, o público, né, com menor poder aquisitivo, o ex-atleta, e alguns desses que estão esquecidos, eles voltam a ser vistos e acabam tendo oportunidades de trabalho. Então, isso, para nós, no São Paulo, nos deixou muito felizes, esse efeito, digamos assim, indireto. E, claro, criamos um setor mais valioso para aquele torcedor que pode pagar um pouco mais. O nosso camarote dos ídolos tem um tempo de 8 horas de experiências. Então, o torcedor pode chegar 4 horas antes do jogo e sai 2 horas depois. Então, tem música, tem conversas com os ídolos e etc. E, sem querer me alongar mais, deputado, agradeço pela gentileza de me conceder a palavra e fico sempre à disposição para colaborar com a modernização do esporte. Só lembrando que estou aqui junto com o meu amigo Fernando Monfardini, representando o Movimento pela Integridade no Futebol, né, que nós aqui, o Atlético Mineiro, São Paulo, o Vasco e o Atlético Paranaense, iniciamos no começo deste ano com muita honra. Só fica uma dúvida. O critério de acesso aos ingressos populares é quem chegar primeiro compra ou tem alguma espécie de revezamento, tal, que eu imagino que a torcida do São Paulo deva extrapolar em muito, né? Uhum. Obrigado. Quem chegar primeiro leva. Por enquanto. Emanuel, então, suas considerações finais e aí depois eu vou passar para o presidente Reinildo para fazer o encerramento. Muito obrigado, Sr. Deputado e os senhores meus amigos. Antes de propriamente partilhar convosco as minhas considerações finais, se me permite, eu gostaria de prestar o reconhecimento público ao trabalho, ao contributo, à tenacidade, ao investimento de tempo, de conhecimentos, de energias que tem vindo a ser feito pelo Movimento pela Integridade. Nenhuma reforma desta envergadura se faz sem campeões, se faz sem paladinos, se faz sem aqueles que, de forma abnegada, de forma espontânea, de forma generosa, emprestam o melhor de si próprio para avançar com as reformas e para, como é que eu dizer, até fazer evoluir as mentalidades. Hoje há um movimento crescente de compliance nos clubes, há um movimento crescente de profissionais que procura, nas suas diversas atividades, fazer com que o futebol no Brasil ande para a frente e ande na direção correta. Portanto, meu caro amigo, aqui vai uma palavra sentida e sublinhada de apreço e reconhecimento por aquilo que vocês também têm feito. Segunda nota é para me juntar ao deputado Bandeira de Mel, fazendo o convite também a vocês para participarem nesses trabalhos. Nós precisamos da intervenção, do contributo de todos. Partimos com uma página em branco
como eu tive a oportunidade de simbolicamente assinalar. Não vamos com ideias preconcebidas, sabemos que é um momento de profunda exigência, de profunda complexidade, num território que desperta paixões, e às vezes paixões acaloradas, mas estamos certos que, trabalhando em conjunto, num quadro de respeito mútuo, de entendimento, de elevação, podemos também, democraticamente, trilhar um caminho de progresso e de avanço. É esse o convite que gostaria também de fazer. E, finalmente, dizer que este, para nós, não é um ponto de chegada. Este é o ponto de partida. É um ponto de partida que nasce, de facto, de um compromisso que hoje foi aqui firmado. E quando, para nós, assumimos um compromisso, significa que o vamos honrar. Porque nós só prometemos aquilo que podemos cumprir e cumprimos sempre aquilo que prometemos. Disso podem ter a certeza. O segundo é que não pouparemos energias, não nos furtaremos ao trabalho para poder concluir este contributo. E que, de forma inclusiva, de forma aberta, participada, transparente, agradecemos mesmo os vossos contributos e a vossa participação. Caso contrário, frustra-se a oportunidade e os objetivos que ela encerra. Como disse, vamos procurar analisar os constrangimentos, as virtudes e as virtualidades que o modelo atual oferece do ponto de vista legislativo, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista da supervisão financeira que é necessária. Não vamos ter tabus, nem vamos ter vacas sagradas que escapem à análise criteriosa, séria, responsável que queremos avançar. Esperemos que possa contribuir, volto a dizer, para que quem tem o poder de decisão o possa fazer de forma mais esclarecida, de forma mais fundamentada, de forma mais objetiva. E se o fizermos, estamos certos que cumprimos o nosso dever, aproveitando a oportunidade, mais uma vez, para convidar não apenas o movimento esportivo e o tecido do futebol a analisar aquilo que já oferecemos, os nossos estándares universais, que são, atrevo-me a dizer, do mais avançado que há neste domínio, que vai muito para além das soluções legais que existem em qualquer continente. Participem. Nós somos uma coligação independente, neutral, multi-stakeholder, comprometida com a ação, empenhada numa transformação positiva e batemos por resultados. Não encaramos um diálogo como um fim em si mesmo, mas como um meio para atingir resultados e para atingir objetivos. É isso que vamos fazer. É isso que vamos fazer. Oportunamente, depois de concertarmos com a Frente Parlamentar, nossos parceiros, agora oficiais, nós iremos anunciar todo um calendário de operações. A conferência inicial, a conferência final, os grupos de trabalho, as task forces, as audiências públicas, aqui em Brasília, em São Paulo, e onde haja uma bola a saltar, nós queremos estar lá, metaforicamente falando, obviamente, mas queremos estar lá, queremos ouvir todos, agradecendo também aos deputados desta Casa pelo contributo, pela orientação e pela paixão que também têm pelo futebol, como aqui acabei de ver pelo meu conterrâneo, que não deixou de sugerir importantes pistas de reflexão, e eu, se vir o Gianni Infantino, vou-lhe transmitir já esta, porque sei que está em cima da mesa e também merece ser discutida. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pelo apoio, obrigado pela oportunidade que nos concedem, sentimos-nos muito honrados e sentimos-nos também muito responsabilizados. Vamos entregar essa responsabilidade. Professor.
pequeno comentário. Agradecer meu conterrâneo, Manuel Medeiros, pelas palavras. E o senhor que falou do São Paulo, falou da prioridade, lembrando que eu fui secretário nacional do idoso, que nós temos a questão do idoso com prioridade, e a lei fala da prioridade, que são os idosos maiores de 80 anos. Então não é quem chegar primeiro, não. Tá. Bom, queria agradecer ao senhor Emanuel Macedo de Medeiros, que aqui fez uma brilhante exposição e que é o representante da Aliança Global pela Integridade do Esporte. Agradecer o nosso relator, também presidente da Frente Parlamentar pela Modernização do Esporte, esse expoente do futebol brasileiro, que organizou financeiramente um dos maiores clubes do Brasil, que é o Flamengo, e que recentemente conseguiu a façanha de diminuir para apenas 12 pontos a diferença para o grande líder do campeonato brasileiro, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Queria cumprimentá-lo, agradecer a colaboração e a presença de todos e aproveitar para informar que, com a anuência de todos os membros desta comissão, nós iremos aproveitar o painel de presença para a reunião deliberativa que teremos a seguir. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.